Senadora Simone Tebet, muito obrigado por ter aceito o convite da Tribuna do Norte. Eu começaria pelo seguinte, nós está acabando agora o período de recesso e a CPI ela volta semana que vem. Nesse período de recesso, vocês conseguiram avançar alguma coisa com relação à análise de documentos e o que é que essas análises elas acrescentaram com relação à investigação? Bom, boa noite, Everton, boa noite, Ademar, boa noite a todos do Tribuna do Norte. Obrigada pela oportunidade de poder falar com todo o Norte, Nordeste brasileiro, aliás, com todo o Brasil, porque com essa coisa de rede social a gente fala para o mundo, né? Através do Tribuna do Norte. A CPI, eu acho que ela encerrou o primeiro semestre cumprindo uma etapa, que foi na realidade, a primeira etapa com o primeiro objetivo dela. Ela foi criada com o objetivo específico de analisar possíveis omissões do governo federal e dos governos estaduais em relação à pandemia. Sobre esse aspecto, sobram elementos e sobram provas de que o governo federal não planejou, não teve uma coordenação geral, se omitiu de forma dolosa no atraso de vacinas, e isso ocasionou a morte de milhares de pessoas. Então, ficou muito claro que a omissão do governo federal não foi mera negligência, não foi mera imprudência, não foi mera imperícia, foi uma omissão dolosa, fruto de um negacionismo, fruto de uma percepção equivocada que essa pandemia não seria nada grave, e que eles não consertaram no meio do caminho, eles persistiram no erro até o final. Quando nós estávamos encerrando essa etapa, fomos surpreendidos com uma denúncia feita por um deputado bolsonarista, é importante dizer, dizendo que havia denunciado para o presidente da República um grande esquema de corrupção, chamado propinoduto, envolvendo compras de vacinas no Ministério da Saúde. E ali nós começamos a investigar e chegamos à conclusão em que pelo menos 3 vacinas isso efetivamente aconteceu. Ou seja, havia indícios muito fortes que servidores públicos, envolvendo inclusive servidores de alto escalão, estariam negociando paralelamente a compra de vacinas com um possível esquema de superfaturamento, de corrupção contra a administração pública. E, obviamente, fomos surpreendidos pelo recesso. Então, nós não pudemos dar continuidade aos trabalhos, conseguimos prorrogar a CPI, e nesse recesso de 15 dias, aqueles senadores que já estão mais convencidos de que há, sim, crimes contra a administração pública, dividiram as tarefas e as atribuições em núcleos de estudo. E esses núcleos, Everton, foram distribuídos não só com os senadores, como também a bancada feminina foi convidada através da senadora Elisiane Gama e através de mim. Eu fiquei especificamente com o núcleo da Covaxin, mas já posso adiantar para você que vem muita coisa pela frente. Vem muita bomba por aí, no sentido de que há muitas pontas soltas no processo da Covaxin, há N elementos comprovando que o contrato era nulo, que muita coisa aconteceu nos bastidores, que essa vacina não poderia ter sido comercializada pelo preço que foi. A própria Bharat, que é o laboratório indiano da vacina, já desmentiu a intermediária, que é a Precisa, dizendo que os documentos que ela apresentou eram documentos falsos. Então, tudo isso confirma com outras coisas que serão apresentadas no processo, e eu tive o cuidado, que eu estou sem o volume aqui para mostrar para vocês o meu dever de casa, mas eu tenho um dos volumes. Esse aqui, ó, é um dos volumes que eu li. Só esse aqui, ó, que é o da Covaxin, na realidade são 2, mostrando uma série de irregularidades em relação a ele. Então, assim, são várias linhas de frente. Nós teremos ainda que fechar essa caixinha da vacina da Covaxin, a caixinha das intermediárias, lembram daquele restaurante que Roberto Dias conversou com o cabo, que disse que ofereceram para ele, que pediram para ele uma propina de $1 por vacina? Sim. Pois é, agora já entrou a história da VTC Log, que é uma empresa de logística que mexia com a distribuição de medicamentos e vacinas, com possível superfaturamento de contrato. Olha, o novelo é muito grande, o fio está solto, quanto mais a gente puxa,
mais a gente encontra irregularidades ali. Então, assim, fortes emoções nos esperam, e agora o que a gente precisa é cumprir o nosso papel, né, Everton, que é chegar na autoria. Afinal, errou, quem errou, nome, sobrenome, CPF, CNPJ, se tiver envolvido pessoa jurídica, nessa que é um esquema de propina que nós não imaginávamos que viria justamente diante de algo que estava faltando tanto no braço do povo brasileiro, que é a vacina. Quais são essas próximas etapas, senadora? Vão ter depoimentos, acariações? O que é que senhoras, né, e os senadores estão planejando para assim que terminar o recesso? E qual é a expectativa da senhora? A senhora adiantou algumas coisas já nessa resposta, mas quais são as expectativas da senhora com relação a essas próximas etapas da CPI? Ótima pergunta, Ademar. Nós vamos já na semana que vem, já tem algumas coisas quase que oficiais, nós vamos estar convocando e focando, pelo menos nos próximos 15 dias, em 2 contratos. O contrato da Covaxin, chamando o dono da Precisa, ele está na Índia, nós não sabemos agora se vamos ter que remarcar o caso dele, sob pena até de prisão, se remarcarmos ele não vier. Nós vamos estar chamando, convocando o advogado da Precisa, que a princípio me parece que é quem manipulava essa documentação, e nós vamos chamar também, e é muito importante, no corpo técnico do Ministério da Saúde, um consultor jurídico que tinha que ter dado parecer a todo momento e parece que não foi chamado para analisar a legalidade desse contrato. Afinal, nós estamos falando de um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais, um dinheiro que ficou parado, com uma nota de empenho parado, dinheiro que faltou para comprar outras vacinas. Paralelo a isso também, o próximo, primeiro, inclusive, vai ser o reverendo, aquele reverendo Hamilton, que foi citado na possível tratativa de compra com intermediária da AstraZeneca. Vamos lembrar que a AstraZeneca já está sendo aplicada no Brasil. E o Brasil compra direto com o laboratório da AstraZeneca. Agora começaram a aparecer atravessadores, intermediários, querendo falar para o Brasil que tinham 400 milhões de doses para oferecer para o Brasil. E a pergunta é, por que intermediadores? Por que eles chegaram próximos ao presidente da República? Por que eles entraram nessa suspeita de negociação de propina? E aí me parece, aqui nós estamos no campo ainda da análise, de que no caso da AstraZeneca, no caso dessas compras com intermediários, houve uma disputa, uma rixa, e por isso que a gente está descobrindo as coisas, de alguns núcleos de poder dentro do Ministério da Saúde. Havia um núcleo político, muitos dizem que é ligado ao Centrão, isso é uma coisa a se descobrir, desse esquema de propina. Houve depois um núcleo militar, de uma meia dúzia, chegando ao secretário executivo Elcio Franco, que era o número 1 do Ministério, que também é um coronel, que colocou 2 militares ao lado do Roberto Dias e colocou outro que chefiava o Roberto Dias. Então, havia esse núcleo militar e agora nós somos surpreendidos com um possível núcleo ligado a esse reverendo. Se isso é verdade ou não, nós saberemos na semana que vem. Então, sim, nós teremos testemunhas sendo ouvidas, indiciados sendo convocados, acusados sendo convocados, fala-se sim em quebra de sigilos, não só bancário, se houver necessidade até de busca e apreensão em determinado momento, isso será feito. Eu acho que a gente começa uma nova fase mais dinâmica e, ao mesmo tempo, em que começam a se fechar as caixinhas. Então, aquilo que ficou, vamos dizer assim, no ar no primeiro semestre, que as pessoas até têm dificuldade, às vezes, de entender, elas vão começar a ficar cada vez mais claras pela CPI, por todas esses personagens que estarão vindo na CPI e o relator que já disse que está disposto também a fazer relatórios setoriais e, num determinado momento, já começar a apresentá-los. A senhora falou na resposta anterior que para essa nova fase da CPI, como vocês dividiram, vocês já têm algumas bombas que vão surgir. A gente está fazendo essa entrevista numa quinta-feira, o jornal só vai ser publicado no domingo. E a CPI retoma na terça, se eu não me engano, não é isso? Qual seria uma dessas bombas que a senhora poderia adiantar para a gente? Olha, eu vou falar em relação à Covaxin. Covaxin, a gente está falando de um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Covaxin, 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 1 bilhão e 600 milhões de re
Em relação ao contrato da Covaxin, eu acho que nós temos elementos aqui de sobra para garantir que a nulidade total do contrato e, consequentemente, que havia algo de muito errado na rapidez com que eles agilizaram a primeira parte, sem a presença do corpo jurídico, que até a assinatura do contrato, a gente não tinha consultoria jurídica do Ministério da Saúde dizendo isso pode, isso não pode, cadê o documento? A medida provisória previa isso, por que vocês não fizeram? E depois, eu acho que vai ficar muito claro também nos próximos dias, que depois da assinatura do contrato, e quando a Anvisa melou o negócio, mesmo sem querer, ela disse, não, eu não posso autorizar a importação dessas vacinas, porque vocês não me apresentaram as documentações necessárias, está tudo atrasado, eu não tenho esse poder, eu não vou, começou a despertar dentro do Ministério da Saúde, num atropelo, um desespero. Aí a Precisa começou a falsificar documentos, tentaram consertar o que não tinha conserto, e pior, porque aí quando surge o escândalo e a denúncia, muito rapidamente, no finalzinho, tentam colocar a CGU, a Controladoria Geral da União, os órgãos de fiscalização e controle para dentro do processo, para dar ares de que quem estava fiscalizando, quem estava controlando, quem estava apontando os erros e as irregularidades era o próprio Ministério da Saúde, o próprio governo federal. Tanto é que eles acabaram, né, na quinta-feira, de anular isso, de anular de rescindir o contrato. Mas agora, né, o leite está derramado, Inês é morta. Quer dizer, eles fizeram isso depois das denúncias e dos escândalos, depois que viram que não tinha mais condições de consertar. Então, eu acho que os pontos que levaram a CGU a falar rescinda o contrato vão ficar claros. Essas bombas que eu falei são esses dados, esses elementos, essas provas vão ficar mais visíveis. Não eram só aquelas invoices montadas que eu mostrei ali, não eram só a própria Barat dizendo que tinha 2 procurações que eram falsas, que ela não tinha dado coisa nenhuma. A gente levantou através dessas páginas que tem muito mais coisa. O governo alega, com relação a isso, que não houve pagamento e que, portanto, não tendo tido pagamento, não houve propina, porque não havia, sem haver o dinheiro transferido para a empresa, não teria como haver a transferência de propina. Esse é, talvez, o argumento que mais insiste, ou que apresenta com forma mais repetida com relação à discussão desse contrato. Como é que a senhora vê esse argumento? Eu posso dar a resposta de uma forma mais técnico-jurídica ou de uma forma muito, muito fácil de ser entendida, né? Eu passo algumas semanas assim sondando e rondando uma casa com o objetivo de assaltá-la. Aí eu fico lá vendo como que é a rotina da família, se tem cão, se a luz está acesa ou apagada, que hora que acontece, se tem alarme, se tem arame farpado, né? Investigo, faço um grande plano para roubar o cofre da casa da família. Depois que eu monto esse plano, e essa família viaja por alguma razão, porque eu sei que vai acontecer, eu entro na casa, eu desligo o alarme, eu dou um remedinho para o cachorro, na hora que eu estou lá abrindo o cofre, aciono o alarme, a polícia chega. Eu não levei o dinheiro, mas nem por isso eu deixei de cometer um crime. É um crime tentado de roubo ou de furto, seja lá o nome que se dê, né? Se houve ou não violência, será furto ou será roubo. Da mesma forma, você tem os crimes de corrupção, eles não precisam estar consumados, basta serem tentados. Então, nós temos uma série de crimes contra a administração pública aí, alguns consumados e outros tentados. Por exemplo, a advocacia administrativa já está consumada. Alguém ali tentou influenciar e trazer uma empresa inidônea, que não podia fazer parte do contrato, não podia aparecer ali, já tinha contrato que ela não cumpriu lá atrás para dentro do processo. Tráfico de influência, a própria tentativa, aí já é tentativa de corrupção ativa, ou mesmo passiva, que é a concussão. Então, veja, nós temos ali crimes consumados e alguns crimes tentados. Não é porque não saiu o dinheiro do caixa que eu vou absolver ou vou inocentar aqueles que tentaram cometer crimes contra a administração pública. A senhora já falou que na segunda fase a CPI vai entrar
numa fase vai ser mais dinâmica e as coisas vão ficar mais claras. E acabou de dar essa resposta com relação a crimes e tal. A senhora tem confiança que o relatório da CPI ele vai ser consistente na comprovação dessas situações, desses episódios, desses supostos crimes? Eu tenho dúvida, Everton, ainda em relação à Davatt, se a gente vai conseguir comprovar alguma materialidade, e em relação àquela da CanSino, aquela outra vacina que eu nem sei se vai levar adiante. Mas em relação ao Covaxin, eu não tenho dúvida. Eu mesmo já estou preparando aqui alguma coisa, assim, um relatório informal com muitas informações para auxiliar, e não só em relação a ela. Eu acho que vem coisa em relação à VTC Log, que é essa empresa de logística de transporte, e também pode vir alguma coisa em relação aos hospitais federais do Rio de Janeiro, já entrando um pouco nas responsabilidades, não só federal, mas também estadual. Como acho que também o relatório vai ser taxativo em relação à primeira fase. A população fala muito, assim, gosta de ver a digital, né? Se não tiver crime de corrupção, não vale. Mas não vamos esquecer que essa CPI é diferente de todas as outras, porque ela não é necessariamente sobre corrupção. Aliás, a CPI não foi criada para investigar crimes de corrupção só. Ela foi criada para investigar a possível omissão do governo federal e dos governos estaduais, especialmente no caso da falta de oxigênio em Manaus, que fez com que crianças prematuras, bebezinhos recém-nascidos, tivessem que voar para outros estados, porque não tinha mais leitos de UTI e eles poderiam vir a óbito, fora as pessoas que morreram asfixiadas com falta de ar. É algo até difícil de dizer sem a gente imaginar o desespero que deve ter sido o sofrimento das famílias em relação a isso. E nessa primeira fase, ela tem por todos os elementos de prova, o relator tem condições de caracterizar a omissão dolosa. E vamos lembrar que crime contra a saúde pública, ele se reflete em crime de responsabilidade, o que significa que é uma grande artilharia, é uma grande ferramenta, é um tiro de canhão, se quiserem usar, lá na Câmara dos Deputados, se alguém quiser usar esse relatório dessa primeira fase para qualquer tipo de crime de responsabilidade para efeito de abertura de processo de impeachment contra o presidente da República. A senhora acha que vai ter, o relatório então vai trazer elementos que vão fundamentar e que vão servir para incentivar um pedido de impeachment? Elementos ele vai trazer, Demaro. A minha dúvida é se há vontade política na Câmara dos Deputados, porque a gente não pode esquecer o que é um processo de impeachment. Ele tem que ter dois elementos. O primeiro é o elemento jurídico. Tem que ter crime de responsabilidade. Isso não é uma coisa discricionária da minha liberdade como senadora ou como deputada federal. Vou abrir um processo de impeachment contra o presidente da República porque a rua está pedindo. Não. Eu tenho que ter o elemento jurídico. Esse elemento jurídico, em relação ao crime de saúde pública, o relatório dá. Uma conexão, porque aí ele tem que ter o crime da saúde, não só ter o crime relacionado, com a conexão com o presidente da República. A senhora acha que isso aí a CPI vai apresentar, inclusive, com materialidade? Sim, existe um estudo da USP, um estudo da USP de mais de 200 páginas, que ele faz uma ordem cronológica de falas, de vídeos, e depois analisando mais de 3.000 atos do governo federal. Quando eu digo atos, são medidas provisórias, leis, decretos, portarias, ofícios. Então, ele linka os vídeos, as falas do presidente, os decretos, as portarias, as ações, são mais de 3.000 atos normativos nesse 1 ano e meio, onde ele mostra uma coerência dentro do que se falava e o que se queria. Então, a todo momento está comprovado o negacionismo, a falta de ação, que é crime, não é só a ação que é criminosa, a omissão também é crime, e o que isso significou em aumento de número de vítimas fatais ou não, pessoas que só se contaminaram, aquelas que vieram a falecer. Então, esses elementos, eu acho que vão estar muito fortes no relatório. Esses elementos, óbvio que vão servir de base para a Câmara dos Deputados. A minha dúvida, eu não acredito apenas nesse aspecto, que esse elemento do relatório seja suficiente
para a Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara, instalar a abertura de um processo de impeachment contra o presidente da República. Eu acho que, além desse elemento jurídico, dependemos de pelo menos outros 2 elementos, que são políticos. Seria uma piora da economia brasileira, né? Isso é muito relevante, não existe CPI sem crise econômica e população na rua. E povo na rua. Quer dizer, se o movimento em setembro... CPI, mas impeachment, no caso, né? Não existe Desculpa, CPI, mas não existe impeachment. Desculpa. Mas eu estou reforçando para não ficar a dúvida que eu não vou transcrever. Obrigada, Demaré. A gente está com o CPI 24 horas na cabeça. E povo na rua, né? E, obviamente, mas é mais um elemento, sim. E a senhora acha, diante desse quadro que a senhora está colocando, que essa composição agora do governo com o Centrão dificulta ainda mais a abertura desse possível processo de impeachment? Olha, e num primeiro momento, sim. Mas vamos novamente reforçar, principalmente se tratando de Centrão, né? O Centrão é primeiro a entrar no barco, e é sempre o último a sair, sempre o último a pular, ele é o último a apagar as luzes, porque o Centrão tem por característica sempre ocupar espaços públicos, cargos, ministérios, se servir do poder e só larga naquele último momento. Se ele perceber que as ruas que as ruas estão fervendo e que há uma vontade popular muito grande que se analise no processo de impeachment a conduta do presidente da República, eu acho que o partido pode também apoiar. Mas, nesse momento, você tem razão. Acho que, nesse momento, o presidente se intitula também alguém do Centrão, porque precisa do Centrão para uma sobrevivência. Eu acho que a análise que a gente pode fazer mais clara sobre a vinda do Centrão, especialmente do PP para a base do governo federal, do presidente da República, mostra o quão frágil, o quão fragilizado está esse governo. Tão fragilizado que teve que tirar o núcleo militar, uma parte do núcleo militar do poder, para colocar o núcleo político do Centrão. Acho que isso o fortalece em alguns pontos, mas não necessariamente em outros. Por exemplo, em relação à reforma tributária, que nada tem de reforma, a que está sendo apresentada pelo ministro Paulo Guedes, eu não acho que interfere, porque essa é uma decisão de foro íntimo de cada senador e cada deputado. Ele vai ouvir aí o Estado, o que pensa o Estado, o que pensa o eleitor, para decidir em relação a projetos tão complexos como uma reforma tributária, que, repito, né, ela nada tem de reforma. Ali ele pretende, no intuito de unificar alguns impostos, e dar com uma mão e tirar com duas. Realmente, ele mexe na tabela do imposto de renda, que é muito importante. A nossa tabela do imposto de renda está totalmente desatualizada. Hoje, muita gente que deveria estar isenta do imposto de renda é obrigada a pagar, então ele sobe e, com isso, mais contribuintes deixarão de pagar imposto de renda, então ele dá com uma mão, só que ele tira com outras duas, porque alguém tem que pagar essa conta. E o que ele faz ao pagar? Ele aumenta muito o percentual de imposto a ser pago pelo setor de serviços. E o setor de serviço movimenta pelo menos 60% da economia. Se o setor de serviços for mais sacrificado, ele vai ter que mandar mais gente embora. Se você manda gente embora, você desaquece a economia, você desacelera a economia. Aí o que diz o próprio ministro Guedes? Não, isso é só no primeiro momento, isso está sendo consertado, porque, no fundo, o que ele quer chegar? Ele dividiu a reforma em 4 fases e ele quer chegar na última. Qual é a última? A recriação da CPMF, ou do imposto digital, que vai fazer com que todo mundo que usa hoje, até o Pix hoje, para pagar uma conta no celular, ou ainda usa cheque, era o antigo imposto do cheque, agora é imposto digital, porque a gente faz tudo enfim, pelo celular, né? Tudo eletronicamente. Então, todo mundo vai pagar lá alguns 0, não sei quantos %. Então, ele quer chegar... Essa é a reforma do governo, que não tem nada de reforma. A reforma tributária ela tem que passar por desburocratizar, fazer que vocês aí, por exemplo, do jornal, paguem menos contador, menos administrador, menos advogado, que tenha uma legislação simplificada, onde vocês mesmos consigam pagar
os tributos que precisam sem grande estrutura de máquina administrativa. Então, reforma tributária que o Brasil precisa é que desburocratiza, é a que garanta que quem ganhe mais, pague mais, quem ganhe menos, pague menos. Isso não vai acontecer, isso não está acontecendo nessa proposta do governo federal. A senhora é contra, então, a senhora acha que não passa essa reforma? A senhora não só é contra, como acha que não passa? Eu sou a favor de uma reforma tributária, eu sou a favor da reforma tributária que nós estávamos discutindo na Câmara e no Senado, nós tínhamos duas muito parecidas, eu acho que era uma questão de adaptar. A Câmara e o Senado já tinham entrado no consenso que não iam brigar, qualquer uma das duas ia ser remodelada, e aí vem o governo e atravessa essa reforma no último minuto do segundo tempo do jogo, né? Ou na prorrogação, enfim. E aí vem com uma reforma que não é a reforma que nós estávamos apresentando. Essa reforma, por exemplo, ela só fala da unificação de impostos federais, e quando ela vamos dizer assim, ela penaliza muito fortemente grande parte do setor, dos setores de serviço, ela automaticamente coloca o setor de serviço contra a reforma dentro da casa. E a casa, né, o Congresso Nacional é a caixa de ressonância da sociedade. O ano que vem tem eleição, 2022, não se aprova uma reforma tributária que penaliza setores produtivos à véspera de uma eleição. Eu não conheço nenhum momento em que isso tenha acontecido. E a senhora acha que essa presença do Centrão, mais do que do Ministério, na Casa Civil, não vai facilitar a votação da agenda econômica e das demais reformas que o governo tem no Congresso Nacional? Não, eu acho que ela ajuda em relação à aprovação de questões mais pontuais, medidas provisórias, um certo avanço da reforma administrativa, que também é uma outra coisa que não tem nada de reforma, porque não mexe no cerne da questão. A sensação que eu tenho é que o ministro Paulo Guedes, ele entende que ele precisa entregar qualquer coisa para o mercado. Ele precisa entregar qualquer coisa e dizer, olha, eu fiz a reforma administrativa, eu fiz a reforma tributária. Então, qualquer coisa que o Congresso aprovar, ele vai usar na campanha eleitoral do governo federal para dizer o governo do presidente Bolsonaro fez a reforma da Previdência, por exemplo, quando nós sabemos que não é verdade. A reforma da Previdência estava discutida, pronta, mastigada, lá na época do governo Temer, e ela foi lançada no Congresso Nacional, e quem fez a reforma da Previdência foi o Congresso Nacional, e lembrando, né, a reforma da Previdência, que tinha que mexer na pauta e na aposentadoria dos militares, e não mexeu. Então, da mesma forma, em relação à tributária e administrativa, eles querem algum papel para chamar de seu e dizer, só que o mercado está atento, a sociedade está atenta, e está percebendo que o que eles estão oferecendo para o Brasil não é reforma. Eu vou dar um exemplo muito simples, que todo mundo entende. A reforma administrativa, ela começou desse tamanho. Aí, quando eles perceberam que isso era indigesto, que era impopular, o próprio presidente da República falou, não, diminuam. Eles enxugaram a reforma para esse tamanho. Quando você olha a reforma administrativa que está ali, e é quase nada, ela simplesmente ela repagina, ela simplesmente modifica aquilo que já existe, mudando em princípios da Constituição, colocando na Constituição que já existe em lei, e não mexe efetivamente naquilo que precisa mexer para efeito de economia, o enxugamento da máquina pública. Ela não mexe, por exemplo, com super salários, com aqueles que ganham acima do teto do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, que acontece nos poderes e que representa uma economia significativa. Quando ele fala em fim da estabilidade do servidor público, ele não precisa falar de fim de estabilidade do servidor público. A estabilidade do servidor público como forma absoluta já caiu há muito tempo. O que ele precisava fazer apenas? Aplicar o que está na Constituição desde a época do Fernando Henrique. O que ele dizia ali? O servidor público, ele entra no concurso, ele fica em 3 anos em estágio probatório para ver se ele é capaz. Depois, eu tenho que dar cursos aperfeiçoando esse servidor para ele sempre ter um bom desempenho na sua gestão, ele possa servir bem ao país como servidor público, e, periodicamente, eu faço uma avaliação do desempenho dele.
essa avaliação periódica do desempenho já mostra que a estabilidade do jeito que o Brasil tinha no passado, ela não existe mais. Então, ao invés de regulamentar essa avaliação periódica de desempenho, ele vem e fala que vai acabar com a estabilidade. E não acaba com a estabilidade. Então, ele está vendendo gato por lebre. Quando as pessoas abrirem, quando os técnicos, os especialistas, vocês jornalistas receberem o texto e forem analisar, eles vão falar, espera aí, que reforma é essa? É uma reforma que não dá impacto. Um número apenas. Os estudiosos mostram que a reforma administrativa do jeito que veio, tão limitada e tão enxuta, eu não estou dizendo que eu sou favorável que venha maior, não é isso, estou fazendo uma análise só. Estou dizendo que eu voto favorável, que eu voto contra, que eu queria acabar com a estabilidade, porque não é isso. Né? Eu dei aula há muito tempo de direito público, de direito administrativo, e eu tenho um carinho muito especial pelos servidores públicos. Eu acho que o problema do país não está no servidor público, está quem acima do limite do teto salarial, aquelas pessoas que não trabalham efetivamente. Aliás, quem sustenta esse país são os servidores públicos. Mas, então, voltando, os técnicos comentaram para nós do Senado e fizeram a conta que essa reforma administrativa aprovada do jeito que está, ela vai começar a gerar economia em 2024 desse tamaninho, algo em torno de 3 a 4 bilhões por ano. 3 a 4 bilhões por ano, num único projeto do Senado ou da Câmara, que a gente aprova toda hora, ele aumenta os gastos nesse valor. Então, assim, é muito barulho por nada, é um governo que tem narrativas, mas não tem ação, que fala, que se comprometeu com o país de fazer diferente e não fez, era contra a velha política, hoje se serve dela, é contra a política na sua essência, desconstrói direitos que nós levamos anos, para não dizer décadas, para conquistar, como o direito das minorias, onde diminui o papel da mulher na sociedade, num discurso misógino, onde discrimina setores da sociedade que representam as minorias, mas têm os mesmos direitos que a maioria. Então, é um governo de muita fala, de pouca ação, e que, infelizmente, está no poder no momento mais delicado da história do país, porque nós estamos diante de uma pandemia sanitária sem precedentes, e o Brasil é o único país do mundo que tem uma pandemia sanitária e tem que conviver com uma epidemia política provocada pelo próprio governo. Então, ela se retroalimenta, e ao se retroalimentar, essa omissão, essa falta de ação, no momento que o Brasil mais precisava da mão do poder público, protegendo a sociedade, isso fez com que nós perdêssemos mais de 550 mil vidas. Senadora, eu queria voltar um pouquinho à questão da CPI. A senhora falou que a CPI ela vai trazer no seu relatório elementos para um processo de impeachment. Eu lhe pergunto o seguinte, a apresentação desses elementos só virá após a conclusão do relatório, a senhora acha que antes desses próximos 90 dias vocês já vão ter o que até foi ventilado em um relatório parcial, né, para já fundamentar isso, para isso já se consolidar? Everton, isso vai ficar muito na discricionariedade, na liberdade do relator. Eu não sei se, num determinado momento, pode ser que ele sinta a necessidade de apresentar um relatório parcial. Mas com o relatório parcial ou sem o relatório parcial, o que vai sendo levantado na CPI, aliado aos movimentos de rua, isso podem, sim, se complementar para pressionar o governo federal no início do impeachment. Eu não acredito nisso, não nesse momento. Eu ainda não acredito que a Câmara dos Deputados tenha números suficientes para a abertura de um processo de impeachment, porque também aí tem interesses eleitorais em jogo. Vale a pena tirar um presidente que está caindo na popularidade, colocar o vice, como esse vice entraria no processo? Aí vai muito de cada visão, de cada partido político, numa análise junto com seus deputados, numa análise a médio prazo de projeto de poder, né? Porque 2022 está chegando. Vai instalar o processo de impeachment, deixar 8 meses o presidente sangrar, mas a um determinado momento o vice assume. Então, acho que isso fica um pouco no imaginário dos partidos políticos e da Câmara dos Deputados. Eu não saberia te dar essa resposta hoje,
no sentido de ter o termômetro, porque nós estamos a 15 dias de recesso. Pode ser que em setembro, depois de outros elementos trazidos pela CPI e na linha investigativa do jornalismo brasileiro independente e que tem sido decisivo nessa parceria com a política, né? Aliás, jornalismo e política tem no meio disso o mês de agosto, né? Que historicamente no Brasil é tumultuado. Que eu acho que vai ser um pouco nessa questão de levantamento de informações. Então, pode ser que setembro, sim. Né? Eu fico devendo essa resposta, quem sabe em setembro eu consiga visualizar de uma forma mais clara. Como é que a senhora vê a questão dessa construção dessa terceira via e a polarização que está posta aí Lula-Bolsonaro? Bom, primeiro, eu acho que o Brasil tem que tomar muito cuidado com essa polarização que está ficando exacerbada e está atingindo algo que nós temos de mais caro na sociedade brasileira. A sociedade brasileira sempre foi, na sua diversidade, ela tem a sua maior riqueza. O que transforma o país, um Brasil, um país único, inigualável e grandioso, é a diversidade do seu povo, é a nossa capacidade de aceitar o diferente, é a nossa capacidade de aceitar que nós temos diversas opções e orientações religiosas. Então, nós temos aí vários credos religiosos, ideológicos, cada um tem o direito de dizer o que pensa, cada um tem o direito de ser o que é. Essa, a meu ver, é a grande riqueza do país. E isso, nessa polarização, e com um governo hoje tão radicalizado à direita, isso foi, aos poucos, se perdendo. Hoje, as redes sociais, vocês sabem, que é um ambiente de ódio, um ambiente de radicalismo. Então, o que a terceira via se propõe? A terceira via tem uma preocupação muito grande com essa polarização do que era o passado e do que é o presente. E ela quer dar uma alternativa de futuro. É claro que a população que vai dizer se quer continuar com o atual governo, se quer votar no governo passado ou se quer uma alternativa diferente de poder. E essa alternativa precisa ser apresentada para o país, em nome da democracia. Eu tenho muita preocupação, independentemente do presidente Bolsonaro ganhar ou não a eleição, desses ismos ou do bolsonarismo continuar por um bom tempo no imaginário da população. Como sempre foi, os ismos, né, sempre são maiores que os seus autores, o nazismo, o fascismo, enfim, eles se perpetuam, apesar das pessoas passarem. Então, diante disso, o ambiente que o Brasil precisa é um ambiente de paz. Eu não consigo visualizar um ambiente de paz numa polarização, num segundo turno entre presidente Bolsonaro e ex-presidente Lula. Eu não consigo visualizar esse momento de paz. Não estou dizendo se vai ser bom, se vai ser ruim, eu estou dizendo que eu, particularmente, tenho preocupação, porque nós temos que encurtar o tempo o mais rápido possível da recuperação econômica e social do país. Nós não temos mais tempo. Né? Há uma brincadeira que o tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem, né? Aquela brincadeira, e o tempo respondeu para o tempo que o tempo tem o tempo que ele tem. Não, nós não temos tempo. Né? O relógio está passando a cada dia mais, é uma legião de pobres que vão para a miserabilidade. Nós temos quase 50% da população brasileira em insegurança alimentar. Nós temos mais de 20 milhões de brasileiros que, de alguma forma, deixam de ter uma refeição, ou às vezes tem uma refeição por dia. E essa crise econômica, que foi agravada pela pandemia sanitária, ela também é fruto da radicalização da política, da epidemia política. Então, ao invés de fazer o dever de casa, o Congresso Nacional e a classe política fica tentando resolver problemas que já estavam resolvidos no passado e que são trazidos por este presidente. Vai haver ou não ruptura institucional? Nós estamos com ameaça ou não da democracia? Todo mundo para a sua agenda, nós paramos para ir falar em nome da democracia, do Congresso aberto, da imprensa livre. Então, essas pautas ocupam a agenda e nos desviam daquilo que é essencial para o país, que é o brasileiro. E que é o brasileiro que está perdendo renda, que é a classe média, é o brasileiro que está desempregado, que é a classe pobre, é a criança que está fora da escola, e assim por diante. Então, diante de tudo isso, nós do Centro Democrático estamos querendo formar, com terceiras vias, um pacto a favor do Brasil,
de chegarmos até o final do ano com alguns nomes, e nesses nomes nós sentarmos à mesa para, numa ampla convergência, podermos apresentar ao país uma alternativa de poder. E é isso que eu defendo nesse momento. Não por nenhuma crítica, por exemplo, não estou aqui para fazer crítica ao governo passado, não é por isso, mas é porque eu tenho essa preocupação de continuarmos sempre caminhando na diagonal, né? A gente anda para cá, ora anda para cá, quando nós não temos tempo, o tempo está curto, nós precisamos projetar numa ordem linear um projeto de país, um plano nacional que passe por uma política de desenvolvimento regional, porque eu, como vocês, venho do interior do país, eu nasci no interior do interior, eu nasci no interior de Mato Grosso do Sul, o Centro-Oeste, como o Norte e o Nordeste, tem que ter políticas diferenciadas de desenvolvimento para que nós tenhamos IDHs, Índices de Desenvolvimento Humano, próximos ao eixo Rio-São Paulo, né, que a qualidade de vida é diferente, onde o cidadão mais humilde, ainda assim, ele é menos humilde que o cidadão humilde do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, é por isso que eu defendo a pauta da terceira via nesse amplo pacto, e eu acho que ele é possível. Assim, se eu puder construir um projeto, eu quero construir um projeto onde nós tenhamos a esquerda, não há nenhum problema, o presidente Lula, que hoje está muito forte nas pesquisas no segundo turno, com uma terceira via. Mas eu quero dar essa oportunidade ao país, do país poder ter um centro democrático se fazendo presente, não só no primeiro, mas também no segundo turno das eleições. A senhora tem sido citada como um dos nomes que podem disputar representando essa terceira via. A senhora hoje se coloca como uma dessas possibilidades? Ademais, nesse momento, eu sou candidata a ajudar o país a sair o mais rápido possível dessa pandemia sanitária. Homens e mulheres que poderiam estar numa mesa no final de semana com a sua família e que, por falta de leitos, por falta de orientação, porque nós não tivemos um governo que tivesse a capacidade de ir para a televisão dizer mantenha o distanciamento social, usem máscara, lave as mãos, né? Ao invés de fazer tudo isso, fez o oposto. Então, eu sou candidata a isso nesse momento. Mas o meu partido, o MDB, já fala em terceira via e nós estamos discutindo a possibilidade ou não de lançarmos um nome à presidência da República. Seja qual for o nome que o MDB indique, se é que vai indicar, nós só saberemos disso no final de agosto, é importante dizer que será um nome que estará pronto para sentar em qualquer mesa para lá na frente unificar em torno de uma agenda. Eu acho que nesse momento nós não temos que falar nem em rosto, nem nomes. Nós temos que falar num projeto de terceira via. Senadora, minha última pergunta é a seguinte. A gente acompanha agora a CPI, a gente também vai voltar à CPI, mas vai debater outro assunto. A gente acompanha a CPI e vê que as mulheres elas têm dificuldade para falar. A senhora foi uma das que conseguiu um pouco mudar isso. E, recentemente, daqui do Rio Grande do Norte, nós tivemos um exemplo, um senador daqui do Rio Grande do Norte que fez declarações sobre violência contra a mulher, que, inclusive, a bancada feminina do Senado emitiu uma nota. Como é que E hoje nós tivemos a Rebeca, que ganhou a medalha de prata na ginástica, mulher também. Como é que a senhora avalia essa situação da mulher na nossa sociedade, levando em conta todos esses elementos que eu citei? Olha, se é algo que o governo do presidente Bolsonaro teve a capacidade de ressuscitar e de colocar luz, acho que ele colocou uma lupa e uma luz em cima dessa pauta que era um pouco esquecida. Eu sempre comparo ao racismo. Ninguém nega que há racismo no Brasil. As pessoas só negam que são racistas. Elas falam assim, não, a sociedade brasileira é racista, mas eu não sou racista. Difícil alguém falar, eu sou racista. A pessoa nega, mas ela sabe que existe o racismo. Em relação à mulher, né, ao fato da mulher ser maioria da população brasileira, mas ser discriminada no mercado de trabalho, ter dificuldade para falar, ter dificuldade de ser conhecida, ganhar menos salário ocupando as mesmas funções que os homens, isso era dificultoso até esse discurso, porque, diferente do racismo, a maioria da população brasileira diz o seguinte, imagina, não existe misoginia, não existe discriminação contra a mulher. Ele não dizia só, eu não sou misógino, ele dizia assim, não existe essa coisa de mulher ser diminuída na sociedade brasileira. Hoje, diante
dos impropérios ditos pelo governo, diante de atitudes misóginas de setores, a gente colocou, e diante de em rede nacional, ao vivo, nós estávamos ali dizendo o seguinte: olha, nós não temos vez na CPI, nós sabemos que não temos vez na CPI, nós só queremos ter voz, nós sabemos que não podemos votar requerimento, não podemos participar do relatório, não vamos votar o relatório, o que queremos é ter o direito de falar. Nós temos que ter a capacidade de ser escutadas. E o Brasil se chocou com aquilo. Opa, peraí, as senadoras só querem falar. E até isso nos foi negado. Então, eu acho que traz luz, isso nos deu uma força, isso agilizou a nossa pauta, a ponto de qualquer reunião que eu vá, qualquer entrevista que eu dê para os jornalistas, essa pauta vem. E que bom que vem, que bom que vocês nos ajudam nisso, porque isso está fazendo com que a sociedade se mova a nosso favor. Homens e mulheres dizendo as mulheres são tão competentes quanto, são tão preparadas quanto. Não vamos nos esquecer, foi da voz de uma mulher que saiu o nome do líder do governo como impossível envolvido no esquema de propinoduto. Né? Nós é que buscamos as invoices, comprovaram que eles estavam falsificando documentos, a ponto agora do laboratório da Bara dizer, olha, aqueles outros também são falsos, e daí por diante. Então, assim, acho que a mulher mostra o seu valor, e com isso, se nós somos competentes na política, isso mostra que nós somos competentes em todos os setores da vida pública, no mercado de trabalho. Então, acho que esse foi o saldo positivo de toda essa história. E você falou de um episódio, eu não fujo de responsabilidade, não fujo de perguntas, você falou de um episódio lamentável. Então, assim, eu faço política e tenho orgulho de defender a pauta da bancada feminina, sem medo de ganhar ou perder, porque é preciso abrir caminhos. Um dia alguém lá atrás abriu caminho para que a gente pudesse estar aqui. As sufragistas foram às ruas por melhores condições de trabalho. Quando elas perceberam, na Inglaterra ou no Brasil, que quando elas foram para o mercado de trabalho, elas não tinham um banheiro adequado, elas ganhavam salários menores, elas eram assediadas sexualmente pelos seus patrões ou por terceiros, e nada acontecia, e ela foi para o parlamento pedir o direito de que leis fossem feitas a seu favor, e as leis não aconteciam, as mulheres falaram, opa, é porque eu não tenho direito a voto. E aí nós lutamos pelo direito a votar. Quando nós passamos a ter direito a voto, nós passamos a ser ouvidas dentro do parlamento, e as leis começaram a ser alteradas, só que elas foram alteradas muito lentamente. Aí o que as mulheres do início do século passado fizeram? Não vale apenas votar, porque ao votar eu não consigo fazer a diferença. Nós queremos ser votadas, nós queremos ter direito ao voto, a poder estar lá. E aí começamos esse movimento por espaços de poder. Então alguém abriu a porta para mim. Então é por isso que eu faço política com coragem, independente de ganhar ou perder. Eu fui para a candidatura à presidência do Senado porque eu vi que eu nunca, na história de 193 anos de história do Senado, uma mulher foi candidata. Era preciso que alguém abrisse essa porta. Eu não vou sentar naquela cadeira, mas eu sabia que não ia sentar. Ali correu orçamento secreto, mas eu sabia que eu ia abrir a porta para que um dia alguma mulher, um dia uma mulher vai virar presidente do Congresso Nacional. Então, eu acho que é assim que a gente tem que fazer política, com a coragem e com as nossas próprias verdades. Senadora, muito obrigado. A gente vai seguir acompanhando a CPI, viu? E qualquer coisa que a senhora precisar, a gente está por aqui. Desculpa, Everton. Você me fez uma... E eu falei que ia responder e eu falo demais. Falo demais. Eu fui a primeira mulher presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher do Congresso Nacional. Ela foi criada no ano em que eu assumi. E ali, obviamente, eu já conhecia toda a realidade. Então, intencional ou intencionalmente, nós não podemos deixar de responder quando um agente político, de forma infeliz, faz comentários que, de alguma forma, estimulem ou diminuam o direito da mulher de deixar claro que esse tipo de violência é abominável. Então, assim, sei que o senador se retratou, agradeço por isso, reconheço essa humildade dele reconhecer o erro, mas isso não poderia deixar de ter uma reação da bancada feminina do Congresso Nacional, e isso foi feito, né? Que isso possa também servir como uma referência para que as pessoas assim tenham cuidado
de colocar as palavras certas, do jeito certo, e quem sabe agora se somem conosco nessa luta, que é uma luta contra algo bárbaro e odioso. Em pleno século XXI, a gente ainda está tendo que aprovar projetos de lei para comprovar que, em relação à mulher, a gente não bate nem com uma flor, e muito menos estimula, através da fala, qualquer tipo de violência. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Tá bem. Muito obrigado, boa noite.